E aí, pessoal, tudo bem? Você que está mais uma vez aqui comigo, prestes a ouvir uma palavra que eu acredito que vai acrescentar muito na tua vida. Quero agradecer vocês que já têm seguido o canal, vocês que têm deixado um comentário, têm compartilhado com outras pessoas. Afinal de contas, o objetivo desses vídeos é, de fato, levar uma mensagem que é bíblica, é pautada na palavra de Deus, aponta para Jesus, porque nele eu acredito nós temos esperança, mas tudo isso de uma forma prática, de uma forma leve, de uma forma acessível à linguagem de qualquer pessoa. Então compartilha mesmo, tá? Envia para amigos, envia esse link, enfim, com certeza vai abençoar alguém. Eu quero te lembrar que você não pode deixar de seguir as nossas redes sociais, porque lá a gente está sempre alimentando com algo, colocando algum conteúdo. Então, segue o nosso Insta, @JoãoVitorCaminha, oficial no final, ok? E também você pode, se quiser, entrar em contato comigo, usa o nosso e-mail que você encontra na bio lá do nosso Insta. É uma forma maravilhosa de você nos contactar. E outra coisa também importante, a nossa página do Face. Então segue, curte, enfim, que lá sempre estamos disponibilizando algo. Quero falar com vocês um tema que eu acredito ser extremamente relevante. Gente, quando eu falo extremamente, é de fato essa palavra aqui, extremamente, de forma literal, ou pelo menos o quão literal isso for possível. Afinal de contas, o que eu vou falar é algo que pode salvar literalmente a sua vida, de ser uma vida onde você apenas anda em círculos, vive no passado, vive estagnado, paralisado, em vez de andar em direção aos propósitos de Deus para você. João, o que é que você quer falar? Qual tema? Enfim, qual é esse conceito, essa ideia que você quer transmitir? Eu quero falar sobre desapego, desapegar. Literalmente, deixar as coisas irem. Como eles falam, let it go. Ou seja, deixa as coisas ir. Bom, tem um texto da Palavra de Deus, e é nesse texto que eu quero fazer a nossa discussão, que é Juízes capítulo 11, lá no versículo 1. Fala sobre a história de um homem chamado Jefté, e o texto diz que era então a Jefté o Gileadita, um homem valente, guerreiro. O cara era valente, forte, porém, filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já eram grandes, expulsaram Jefté e lhes disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíram. O que eu amo nessa palavra é o fato de que ela nos revela verdades que são importantíssimas para a gente. A primeira verdade que eu quero que você guarde quando eu falo sobre desapego, desapegar, deixar as coisas irem, é porque na vida de Jefté foi mais ou menos assim. A Bíblia fala que ele era um cara valente, ou seja, ele era forte. Ela começa meio que dando o currículo dele, falando dos pontos positivos. E se a gente fosse falar de você, se a gente fosse falar de mim, de qualquer pessoa, o que a gente poderia falar? Você, o Antônio, um homem inteligente, a Maria, uma mulher dedicada, ao Fernando, um homem que persevera, que é constante. Não sei qual a sua qualidade mais marcante, mas certamente se você sentar com alguém, perguntar a alguém quais as suas qualidades, você vai ouvir coisas que talvez até te surpreendam, porque tem gente que não consegue nem ver o quão virtuosos elas são. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que existe muito dentro de você, há muito potencial, há um infinito de possibilidades aí dentro de você. Então a gente tem que parar para entender isso, na valentia que nós também temos, não é apenas Jefté que é valente, é você quem sabe também é. E quantos adjetivos e características positivas a gente poderia falar sobre você, mas o texto ele para e ele coloca um porém ele era filho de uma prostituta. E por que ele era filho dessa tal de prostituta? Porque o pai dele teve ele a partir de um relacionamento extraconjugal. Os irmãos, quando ele cresceu, começaram a olhar para ele, o filho bastardo, e disseram: olha, a gente não te quer aqui, enfim. Começaram a ofendê-lo e ele saiu, ele fugiu de casa. No meio daquela ofensa, ele ficou machucado emocionalmente, a tal ponto que ele se mandou. E a história de Jefté em Juízes 11, ela vai ser marcada por isso.
Ela vai ser marcada pelo fato de que mesmo depois de ter crescido, depois de ter se tornado grande, ele se torna um grande guerreiro, ele volta para sua terra natal, agora ele volta para sua terra natal para conquistar, para ganhar muitas batalhas, enfim. E no meio de tudo isso, o tal do Jefté, ele não deixou aquelas feridas e aqueles machucados irem embora. Ele guardou tudo no coração, ao ponto de que quando as pessoas precisam dele para salvar o povo dele, ele olha e diz, mas vocês não me desprezaram, vocês não me marginalizaram, querem que eu vá de volta? Ok, eu vou de volta, mas agora eu vou e vocês vão me pagar, vocês têm uma dívida comigo. E ele volta para aquele que foi humilhado, Jefté, humilhar os outros, para ser aquele que agora está por de cima. E o texto lá no final diz que Jefté ficou tão obcecado por vencer na vida, por vencer as batalhas, ele fez um voto com Deus, ele nem pensou no voto que ele fez, olha que voto louco, ele disse, Deus, se eu ganhar essas batalhas, a primeira pessoa que eu ver eu vou sacrificar. E o que acontece quando ele vence a batalha? A primeira pessoa que ele vê foi a filha dele, e para cumprir o voto, ele teve que fazer o tal do sacrifício. Bom, o texto não fala o que acontece depois, há muita discussão sobre o assunto, não vou entrar nisso, o fato é que Jefté se torna alguém obcecado por mostrar para os outros o quanto ele era bom, o quanto ele era valente. E de onde é que vinha essa obsessão dele de mostrar para os outros de que ele era o cara? Por que ele precisava tanto se afirmar na frente dos outros? Porque ele continuava sendo o tal do menino que não havia sido curado da rejeição que ele sofreu enquanto pequeno. Ele não deixou aquilo ir embora, ele se apegou àquilo, ele pegou aquela dor, aquela ofensa, aquele trauma, guardou para si e segurou aquilo, em vez de ter simplesmente virado a página, deixar o passado ser passado. Sabe, essa história não é sobre Jefté, é sobre você sabe disso. Porque tem tanta coisa que tu tá apegando aí, tem frustrações, decepções. João, porque o meu líder fez isso? Porque na igreja, eu era de uma igreja onde o pastor, você não tem noção, cara. Cara, quantas histórias eu conheço assim, pessoas que param na fé, que estagnam na fé por causa de um alguém, por causa de uma frustração, por causa de uma decepção, por causa de uma palavra que foi dita para ela. Porque os referenciais que aquela pessoa tinha simplesmente caíram. Enfim, e por causa disso, porque as pessoas não conseguem virar a página e deixar o passado ser passado e deixar essas frustrações e essas decepções lá no passado, porque a gente fica carregando isso com a gente fica guardando isso com a gente, o que acontece? A gente não consegue chegar no propósito que Deus tem para nós. Toda ferida que não é sarada, de uma forma ou de outra, a gente vai buscar compensá-la, ou seja, preenchê-la com alguma coisa. Jefté tinha uma ferida e ele buscou compensá-la. Como? Sendo um guerreiro vitorioso, valente, mas que acabou se tornando um obcecado pela vitória ao ponto de nem medir as consequências do voto que ele estava fazendo. Tudo por quê? Porque ele queria mostrar para todo mundo que ele era o cara. Para quê? Para quê? Para se afirmar, para sair por cima. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo, eu não sei o que na tua vida você precisa deixar ser passado. Eu não sei o que você precisa se desapegar, soltar. Eu só sei de uma coisa, que quando a gente respira, a gente só é capaz de inspirar um ar novo se a gente expirar o ar velho. A gente só consegue lançar um oxigênio novo para dentro se a gente lançar fora o ar velho. Não tem como você respirar um ar novo na tua vida sem deixar o ar velho ir embora. Expira aquilo que você precisa deixar ir. Já foi, já era. Larga isso. O relacionamento que acabou, deixa o passado ser passado. Os vínculos que foram quebrados, as traições que aconteceram, a sua confiança que foi machucada. Então, as decepções que te feriram, deixa isso ser passado. Desapega. Em resumo, faz uma faxina, faz um limpa geral. Para de transformar teu coração num porão, onde tu fica guardando as coisas velhas, que tu não tem coragem de expor na sala, mas também não tem a ousadia de lançar no lixo. Lança no lixo, joga fora, desapega, vira a página. O passado é passado.